Paz do Senhor, amados irmãos do Distrito Camaquã, hoje trazendo uma palavra para o nosso culto de quinta-feira. Nós estamos ainda cumprindo as determinações por conta da quarentena. Graças a Deus já estamos tendo as nossas reuniões com a presença dos irmãos ali nos domingos e na terça-feira. Já tivemos cultos abençoados, palavra vinda do coração de Deus aos nossos corações. Nosso culto de quinta-feira, ele continua ainda com esta configuração, né, de ser um culto online. Então hoje nós queremos trazer uma palavra para a meditação dos irmãos. Esta palavra que eu quero meditar com os irmãos é uma palavra bastante conhecida e eu quero ler algumas referências com os irmãos. A palavra que nós vamos nos basear, inclusive, irmãos, nós vamos iniciar uma série de pregações nas quintas-feiras com esse tema. Nós vamos estar falando sobre marcos. Marcos estabelecidos por Deus na sua palavra para nós. E esses marcos, eles são importantes porque eles determinam a maneira como nós nos conduzimos, como nós entendemos o Evangelho e como nós vivemos de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós queremos então ter como base a palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14, que nos diz assim: Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores ou os teus antepassados estabeleceram na herança que vais receber na terra cuja posse Jeová teu Deus te concede. Essa palavra ela é bastante conhecida dos estudantes da Bíblia e ela geralmente ela é utilizada a partir da citação de Provérbios. Esta mesma passagem nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo, deixa eu só localizar aqui para os irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 10. Se fala muito dessa palavra, mas muitas vezes, infelizmente, de uma forma equivocada. O que nós queremos nessa noite comentarmos, nesse momento comentarmos com os irmãos, é que tipo de marcos Deus tem estabelecido para nós e que tipo de marco a palavra se refere. Eu quero ler também junto com os irmãos Gênesis capítulo 31 e versículo 52. Gênesis capítulo 31 e versículo 52, que nos diz assim: Este marco, este monte de pedras, ergue-se como estela e testemunho de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás destas pedras para o meu lado com más intenções. Amém. O marco a qual a Bíblia se refere aqui nessas passagens que nós lemos era algo que foi estabelecido para que houvesse limites entre uma propriedade e outra. Esses marcos eles eram feitos de pedra e eles continham inscrições diversas no marco mesmo, alertando sobre a necessidade de haver limites e algumas outras inscrições que serviam para o propósito daquele marco que ali estava sendo estabelecido. Ele limitava a propriedade, ele limitava até onde a pessoa poderia ir. Inclusive a palavra diz que se passasse para o mar daquele marco estabelecido, estaria invadindo a propriedade de outrem, no sentido de que estaria tentando tomar posse daquilo que não era seu. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento em relação à palavra marco nestas passagens que nós lemos. Nos nossos próximos vídeos que estaremos gravando para as nossas próximas quintas-feiras, nós estaremos também falando sobre marco no sentido de que é um memorial. O marco ele também é um memorial diante de Deus, para os homens, diante dos homens e de Deus, para lembrar o homem e Deus na sua relação para com o homem
de algo que aconteceu, de algo que foi marcante, de um momento de decisão, de um momento de escolha, de um momento em que Deus precisou trabalhar, moldar, mudar, transformar, estabelecer algo na vida do homem e da mulher. Quando falo da vida do homem, nós falamos da humanidade como um todo, falamos em relação ao povo de Deus, à igreja, à nação de Israel. Então é importante que nesta nossa pregação de hoje, nos próximos dias que nós estaremos colocando os vídeos aqui para os irmãos, que todos tenham esse entendimento de que o marco ele é um limite, o marco ele é um memorial, ele é algo que marca, um marco é algo que marca a vida das pessoas envolvidas naquele acontecimento. A Bíblia, ela tem alguns marcos, principalmente no Antigo Testamento, momentos em que foram erigidos marcos, altares de pedras, monumentos de pedras, para que ali ficasse registrado o que aconteceu, ou algo que foi estabelecido por Deus, ou também, neste caso que estamos vendo agora, como um limite de uma propriedade, um limite até onde se pode ir ou não ir. Ainda a título de introdução, como eu falei para os irmãos, muito se usa geralmente esta mesma passagem em Provérbios, como nós citamos, mas às vezes com o intuito errado de colocar esses marcos ligados a tradições humanas, tradições institucionais, e não aquilo que é de fato a vontade de Deus. Nós não somos chamados para sermos escravos, mas nós somos libertos pelo poderoso sangue de Jesus para viver em novidade de vida. O que nós precisamos entender é que sim, existem coisas que foram estabelecidas há algum tempo e que são coisas salutares, são coisas boas, são coisas que devem ser mantidas, mas o simples fato de algo ser antigo, no sentido pejorativo da palavra, já mostra que nem tudo que é antigo deve permanecer. O simples fato dele haver envelhecido mostra que ele não era perene e nem perfeito. Mas o que nós queremos falar nessa noite são os marcos estabelecidos por Deus, os limites estabelecidos por Deus. Nós vivemos tempos em que o evangelho ele tem sido deturpado e as pessoas cada vez mais elas removem os marcos estabelecidos pelos nossos antecessores, os marcos estabelecidos por Deus. Que marcos são esses? São os marcos doutrinários que Deus deixou para nós. Quando se fala de doutrina, não me refiro e não estou me referindo a costumes de homens, coisas impostas por homens como uma carga, como uma obrigação, mas eu falo aqui de doutrina bíblica estabelecida por Deus, tendo como a principal doutrina o fato de que Jesus é Deus. Essa é a principal doutrina. Esse é um dos marcos que tem sido removido por algumas pessoas, tem sido removido em algumas igrejas, tem sido removido em alguns meios evangélicos. Algumas pessoas na sua vida têm removido o marco que é a divindade de Cristo. Quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, ou seja, Jesus é da mesma natureza, Jesus e o Pai são um só. Muitos hoje negam isso, removem esse marco no sentido de que dizem que Jesus é apenas mais um ser iluminado, que Jesus era um profeta, que Jesus era alguém que tinha alcançado um alto padrão de vida espiritual, de alguém que tinha passado por alguns karmas, por exemplo, e que já estava num nível mais avançado. Alguns têm a capacidade de colocar Jesus no mesmo nível de Buda e de Gandhi, de outras entidades, né, e de outras personalidades do mundo religioso. E quando nós removemos esse marco, nós destituímos a natureza
da obra redentora de Jesus. Quando Jesus, como Filho de Deus, como o próprio Deus, vem até a terra para viver aqui entre nós e doar a sua vida por nós, ele estabelece que ele é o único e suficiente Salvador, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Esse marco para nós que cremos em Cristo como Senhor e Salvador, ele jamais pode ser removido. Quando pregamos o Evangelho, quando falamos do amor de Deus, nós precisamos, como ponto principal, apresentar Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como o próprio Deus que se entrega em nosso favor. Esse, então, é o primeiro marco doutrinário que nós não podemos remover, não podemos desrespeitá-lo, porque ele está estabelecido, ele está gravado e ele é algo que realmente marca toda a nossa vida e toda a nossa conduta cristã quando nós temos esse entendimento. O segundo marco doutrinário de suma importância para nós como cristãos e que não pode ser removido também é que a salvação ela se dá através do derramamento do sangue de Jesus, através da morte e do sacrifício de Jesus ali na cruz. Por que esse marco não pode ser removido? Por que esse marco não pode ser alterado? Por que esse marco não pode ser levado um pouco mais adiante? Porque ele estabelece um sacrifício, um sofrimento pelo qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou para que nós pudéssemos hoje alcançar a salvação. Quando nós desqualificamos o sacrifício de Jesus, quando nós não valorizamos ou queremos tirar o sacrifício no sentido de apresentar para as pessoas um evangelho mais fácil, um evangelho mais light, um evangelho mais moderno, um evangelho com menos sofrimento e com mais sucesso, como alguns dizem, nós incorremos no grave erro de que a Bíblia diz que se morremos com ele, também viveremos com ele. O significado do sofrimento e da morte de Jesus, ela traz e aponta para o terceiro marco que nós vamos falar logo adiante. Então é extremamente necessário o entendimento de que Jesus morreu, que ele derramou o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Jesus ele paga o preço pelos nossos pecados, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós que estávamos condenados, Jesus nos justifica através do seu sangue. Ele, como cordeiro imolado, que não tinha culpa, que não tinha pecado, ele assume a nossa culpa, né? Ele nos justifica diante de Deus. Legalmente, ele toma o nosso lugar, né? E provê agora perdão, provê pagamento de dívida através do derramamento do seu sangue. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje parece que existe uma dificuldade de se falar no sangue, no poder do sangue, de se clamar pelo sangue de Jesus. Nós precisamos, como cristãos, entender isso, que o sangue de Jesus, derramado ali na cruz, perdoa, lava e nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome de Jesus que deu o seu sangue. É por isso que nós participamos da Santa Ceia e este cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramado por nós, que escorreu ali na cruz para perdão dos nossos pecados. E aponta, como eu disse, para o terceiro pilar doutrinário que jamais pode ser removido, que jamais pode ser deixado de lado, que é o pilar que diz que se morremos com ele, vivemos com ele. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Nicodemos procura Jesus, ao cair da noite,
ele é surpreendido por Jesus quando Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. O Evangelho estabelece um marco de que é necessário haver novo nascimento. É necessário que haja agora o surgimento de uma nova criatura. O Evangelho, o sacrifício de Jesus, ele não produz em nós aquilo que alguns tentam mudar e dizem que é a velha natureza mudada. É o pecador, o homem pecador agora mudado e passando a ser uma outra pessoa, mas não uma nova criatura. E não, o Evangelho diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. É necessário nascer de novo. A mudança, ela precisa ser radical, ela precisa ser completa, no sentido de que nós precisamos entender isso. É claro, amados irmãos, que é um processo. O processo de santificação que nós vivemos a cada dia. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que o marco estabelecido pelo Evangelho é de que nós passamos a viver agora em novidade de vida, a viver uma nova vida em Cristo, que fomos lavados, redimidos e que precisamos nascer de novo. E não apenas deixar de lado algumas coisas, não, é uma nova vida. O Espírito Santo agora ele age em nós a partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e começa a transformar a nossa vida. Mas nós como cristãos precisamos ter muito claro na nossa mente que necessário vos é nascer de novo. Ou seja, nós precisamos agora entender que a cada dia nós buscamos sim ter a mente de Cristo, ter a visão de Cristo, pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age, dirigido pelo Espírito Santo, e isso deve ser almejado, isso deve ser desejado, isso deve ser buscado. Hoje o evangelho que se prega, ele procura facilitar para as pessoas, porque ele é um evangelho que tem medo de confrontar o pecador. É um evangelho que se prega hoje que tem medo de ferir as pessoas. Hoje existe toda uma questão de preconceitos e preconceitos, onde não se deixa claro a necessidade de um novo nascimento e de mudança de vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse que nós não somos do mundo, não amei o mundo nem o que no mundo há. Mas hoje existe uma conformidade com as coisas do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser transformados em uma nova criatura, nascer de novo. E como eu dizia, hoje parece que se evita esse conflito e essa necessidade de que sim, precisamos mudar. Se prega um evangelho de que venha como está e permaneça como você está, porque um dia Deus é tão amoroso e vai dar tudo certo. É claro que Deus é amoroso, é claro que quando nós estamos em Deus, as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas nós precisamos buscar a nova vida em Cristo. Não nos conformar, não amar esse mundo. Jesus, ele foi muito claro. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo assim como eu não sou. Foi isso que Jesus disse. Será que nós temos tomado essa posição de não amar o mundo? Hoje parece que nós somos levados não a sair do mundo, mas ir em direção ao mundo para que o mundo nos veja como alguém que pode, de uma forma altruísta, mostrar o caminho verdadeiro. Sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de embate, sem nenhum tipo de ruptura. Mas o que Jesus fala é que nós precisamos nascer de novo, que não podemos amar o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse marco
doutrinário, este marco estabelecido por Deus no sentido de que é necessário nascer de novo, de que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, que ele veio para que nós mudássemos e fôssemos transformados. Ele é um marco que tem sido desprezado por muitos, que tem sido evitado por muitos, que tem sido ultrapassado por muitos. Alguns consideram esse marco como um marco ultrapassado. Alguns dizem que as fronteiras do evangelho, as fronteiras da vida cristã, não são mais os antigos marcos estabelecidos por Deus, que eles têm que vivemos em tempos modernos e que eles precisam ser expandidos. A pregação do evangelho, sim, precisa ser expandida no sentido de alcançar toda a terra e toda a criatura. Mas o evangelho estabelecido, a pregação estabelecida por Deus, de transformação, de mudança, de ser uma nova criatura, de não compactuar com o mundo, isso não mudou. Isso continua valendo. Esse marco não pode ser removido. Nós, como cristãos, precisamos entender isso, que Deus estabelece este marco para as nossas vidas. O que fica para nós, irmãos, nesse dia, é que nós precisamos respeitar os marcos estabelecidos por Deus. No segundo versículo que nós lemos, em Gênesis capítulo 31 e 52, que diz: este monte de pedras ergue-se como estela e testemunho de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás destas pedras para o meu lado com más intenções. Muitas das vezes em que um marco é ultrapassado, existe uma intenção de ferir, existe uma intenção de conquistar, existe uma intenção de desrespeitar aquilo que foi estabelecido, e muitas vezes nós agimos dessa forma, não valorizando a pessoa de Jesus Cristo como o próprio Deus, não valorizamos e não respeitamos o fato de que ele pagou com o seu sangue e estabeleceu este marco ali na cruz, e muitas vezes vivemos de forma em que não respeitamos ou que desprezamos o marco estabelecido pelo Senhor de que precisamos nascer de novo e sermos uma nova criatura em Cristo, e deixar as coisas velhas para trás, não amar o mundo nem o que no mundo há, e viver agora com a mente de Cristo, olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos entender o que são marcos, respeitar esses marcos e ter eles na nossa vida bem estabelecidos, para que os limites não sejam ultrapassados, para que nós saibamos até onde podemos ir, para que a nossa vida ela realmente possa ser reconhecida como propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva. Quando você compra um terreno, você compra uma propriedade, a primeira coisa que você faz, após lavrar a escritura, após ter o termo de que aquele terreno, que aquela propriedade é sua, você vai até essa propriedade, e se ela ainda não tem, você coloca os marcos, você ergue os muros, a cerca, os limites, demarcando e mostrando que aquela propriedade, ela tem um dono, ela pertence a alguém, e que ela não deve, não pode ser invadida por ninguém. Os marcos de propriedade, irmãos, eles estabelecem, e isso é algo fantástico e maravilhoso. Assim como eles limitam para quem é o dono, até onde ele pode ir, esses marcos eles também estabelecem a proibição daquilo que vem de fora de invadir aquela propriedade, porque aquela propriedade está protegida por um muro, por uma cerca, por um marco, e ela tem um dono que tem a propriedade estabelecida. Aleluia! Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados, lavados e redimidos pelo precioso sangue de Jesus vertido ali na cruz. Portanto, vivamos dentro dos limites estabelecidos por Deus, respeitando estes marcos. Hoje falaremos apenas sobre esses três. Nos próximos cultos, nas próximas gravações, nós estaremos falando sobre outras
marcos doutrinários, mas principalmente sobre passagens onde Deus trata diretamente com o seu povo, com alguém especial na palavra e estabelece um marco e o povo ergue, ou aquela pessoa ergue um marco, um monte de pedras, um altar, como um memorial diante de Deus, diante das pessoas, diante das nações, daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que ela viveu com Deus naquele momento. Que nesta noite nós possamos ter bem vivos no nosso coração os marcos estabelecidos por Deus e que eu e você possamos viver momentos com Deus em que marcos sejam estabelecidos através de uma experiência real e verdadeira com o verdadeiro Deus, com o evangelho genuíno e com uma fé pura, uma fé verdadeira. Irmãos, não vamos nos conformar com esse mundo, mas vamos nos transformar, nascer de novo, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco e não esqueça, faça a sua inscrição para os nossos cultos. Nós estamos ainda com essa limitação de 30 pessoas por reunião e estamos respeitando como igreja. Nós somos obedientes às autoridades que, inclusive, são estabelecidas por Deus. Então, entre lá, faça contato conosco e dê o seu nome para participar dos nossos cultos. Que Deus nos abençoe, fiquem na paz de Deus e tenhamos claros os marcos de Deus para nós. Amém.